O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros confrades aqui presentes, reunidos para esta celebração festiva, querido povo de Deus, caro Frate Marcos Antônio, queridos familiares do Frate Marcos, você também que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Igreja São José. A igreja no Brasil está vivendo o ano vocacional. Aqui nessa paróquia nós estamos vivendo a novena ao padroeiro São José, junto com toda a igreja. E a nossa província redentorista, que compõe os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, celebra com muita alegria hoje a profissão perpétua do Frate Marcos Antônio. Ele já fez uma caminhada na formação redentorista, passando pela fase do aspirantado, que é a primeira fase de formação, depois a fase do postulantado, que é a segunda fase, que corresponde à filosofia, e também o pré-noviciado. Depois celebrou o noviciado, que é um tempo forte da formação na vida religiosa, onde se debruça mais sobre a espiritualidade da congregação, as constituições da congregação, o carisma da congregação. E ao final desse ano de noviciado, o Frate Marcos emitiu de forma temporária os votos de pobreza, castidade e obediência. Pude viver intensamente esses votos por 3 anos, quando, como juniorista, cursou a teologia. Logo depois fez um ano de pastoral. Ele esteve no Suriname, na antiga Guiana holandesa, onde nós redentoristas do Brasil temos uma missão. Por lá ele ficou 1 ano.
convivendo com aquela gente, com aquele povo, na missão redentorista. Voltou para o Brasil no final do ano passado. Fez agora em janeiro, em Manaus, o curso, junto com outros confrades aqui do Brasil e da América Latina, para os votos perpétuos. E hoje, nesse dia 11 de março, eis que estamos reunidos para celebrar, Frade Marcos, mais uma etapa do seu caminho na formação inicial, que é a emissão dos votos perpétuos e também o voto de perseverança na congregação. Qual que é o sentido da missa de hoje? Qual que é o sentido dessa festa que nós celebramos? Bom, voltamos ao tema tão importante e fundamental para todos nós, da vocação. Vocação que está tão bem expressa nas leituras dessa Eucaristia. Vocação, uma realidade que toca cada um de nós, porque vocação é um dinamismo que se faz com dois movimentos. O primeiro é Deus, que chama. E Deus chama porque nos ama, Deus chama porque acredita em nós, Deus chama porque quer nos provocar ao crescimento. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento que compõe esse dinamismo da vocação é a resposta humana ao chamado de Deus. Uma resposta que se faz na liberdade da escolha e da decisão. E pode ser uma resposta de fechamento, de orgulho, de autossuficiência, ou pode ser uma resposta de entrega, de generosidade, de disponibilidade, como nós vimos na primeira leitura de hoje, com o profeta Elias e Eliseu. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Ora, o tema do ano vocacional nos aponta que vocação é graça e missão. É graça porque é dom de Deus, é chamado de Deus, é o movimento primeiro de Deus que nós reconhecemos como Pai. E Deus é tão bom que além de nos chamar, Ele nos capacita para realizar a vocação. Além de fazer o chamado, Ele nos dá os dons para que possamos responder. Olha quanta bondade, quanta misericórdia. Ao mesmo tempo, a vocação também é missão. Ou seja, Deus não chama para que fiquemos ao redor dele apenas parados e acomodados. Ele chama, vem, mas logo depois ele diz, vai anunciar, vai evangelizar, vai dar testemunho do meu nome, vai ser sal da terra e luz do mundo, vai ser fermento na massa, vai. É graça, é missão. E é o que nós celebramos nessa Eucaristia. Todos nós temos uma vocação, todos nós vivemos uma vocação. Talvez a primeira pergunta dessa missa hoje seja, por ocasião dos votos perpétuos do Frade Marcos, como cada um de nós tem respondido a essa vocação? Como é que você, diante de Deus, tem respondido ao chamado que Ele lhe fez? Porque até para você que já disse sim algum dia, este sim não pode ficar localizado no passado. Ele precisa ser renovado, atualizado. Porque a sua vocação não é para ser vivida no ontem da história, mas no hoje da vida, no hoje da realidade. Então ele precisa ser atualizado. Um exemplo claro é o casamento. Um casal que disse sim no dia do casamento, se esse sim, se essa vocação, se esse chamado não for a todo tempo renovado, fortalecido, atualizado, o que acontece? O amor vai se desfalecendo, vai enfraquecendo, vai acabando, e o casamento também. Assim também é em toda a vocação. Hoje nós chamamos a atenção para uma vocação muito específica, a vocação à vida religiosa, que, como já foi dito aqui nos comentários, é uma vocação bem especial na vida da igreja. Ela começa lá no batismo, que todos nós recebemos. É a grande consagração que nós fazemos. E o batismo é a raiz de todas as vocações. Toda vocação começa lá no batismo, quando recebemos a graça de Deus,
quando nos assumimos como igreja, como comunidade de fé. Ali está a base, a raiz para toda a vocação humana. Portanto, a vida religiosa é uma expressão do batismo. A vida religiosa é uma maneira de nós vivermos o batismo na igreja. Na vida religiosa nós temos muitas congregações, ordens, comunidades de vida. A vida religiosa é muito fecunda, é muito rica nas formas de ser vivida. Concretamente, a nossa vida religiosa que celebramos hoje aqui é a vocação religiosa redentorista desta congregação específica, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, em 1732, lá em Scala, lá na Itália. Santo Afonso, para fundar a congregação, se deixou tocar pela realidade do pobre, do necessitado, do carente, do sofrido. Foi justamente a presença dos cabreiros nas montanhas de Scala que tocou o coração de Santo Afonso, ao vê-los abandonados pela igreja e pela sociedade. Afonso se sentiu provocado, convocado a dar uma resposta de amor e de solidariedade, de compaixão àqueles cabreiros. E aí vem então a congregação do Santíssimo Redentor, que nasce e é marcada por essa missão: anunciar o evangelho aos mais pobres, aos abandonados, aos necessitados, aos carentes de toda espécie, aos sofridos. Essa é a nossa missão. Essa é daí que brota a nossa espiritualidade, que além de Santo Afonso, foi cultivada pelos demais santos, beatos, foi cultivada na tradição da nossa congregação, para que nós recebêssemos e pudéssemos viver. Espiritualidade é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos fortalece no segmento de Jesus, de acordo com o projeto de Santo Afonso, e que nos ajuda a praticar e a viver a missão. É nessa congregação que o Frate Marcos hoje se insere perpetuamente. Ora, os votos religiosos numa congregação, eles são expressão dessa entrega total a Deus. Eu disse que no batismo é a primeira consagração. Eu disse que do batismo nascem todas as vocações. Eu disse que a vida religiosa tem sua raiz lá no batismo também. Essa consagração que nós todos aqui religiosos fazemos, ela é então consequência do nosso batismo. Ela é uma expressão mais radical do batismo que um dia nós recebemos. E fazemos então a consagração a Deus. Essa consagração se apresenta pelos 3 votos que todos nós fizemos, que o Frate Marcos já fez de maneira temporária e que hoje ele faz de maneira perpétua, para a vida toda: de pobreza, de castidade, de obediência, de perseverança. Por que fazer uma consagração? Consagrar é entregar a minha vida para. Consagrar é dizer que os meus dons, meus talentos, que todas as minhas capacidades, mas também as minhas fragilidades que marcam minha história, eu quero entregar para que Deus haja em mim em favor do seu povo, em favor do mundo, em favor da sociedade. Esse é o sentido da consagração a Deus. A nossa vida é ativa, não é uma vida contemplativa. Então é uma entrega para o serviço, é uma entrega para a missão, é uma entrega para o trabalho junto ao povo de Deus. Por isso nenhum religioso se consagra para si mesmo. Ele se consagra a Deus em favor do povo de Deus. É para o serviço, é para a missão. É para escutar de Deus a palavra: vai, dá testemunho, seja sal da terra, seja luz do mundo. E essa consagração, ela então se manifesta através desses votos. Cada voto, ele aponta, enfatiza uma dimensão importante que o religioso deve viver. O primeiro voto é o voto de pobreza, que o Frate Marcos assume perpetualmente nesta Eucaristia.
Pobreza para a vida religiosa significa partilha dos bens. Pobreza para a vida religiosa significa desapego, desprendimento. O que nosso fundador Afonso chamava de destaco. Estar destacado das realidades, não ser dependente das coisas, nem das pessoas. Saber usar das coisas sem ser usado pelas coisas. Esse voto, Frate Marcos, tem um valor muito grande, especialmente na cultura e sociedade que nós vivemos, que é a sociedade da ganância, a sociedade da ambição, a sociedade do consumo, de cada vez ter mais coisas, até para preencher o vazio afetivo que tanta gente carrega no coração, como se coisas pudessem preencher o sentido da vida. E muita gente vai se enchendo de coisas e comprando e consumindo e ajuntando em casa, e o vazio permanece, porque esse sentido da vida não se encontra nas coisas, mas se encontra no amor, cuja fonte é Deus. Então, Frate Marcos, ao emitir hoje perpetuamente o voto de pobreza, você se compromete a ser uma pessoa simples, usar dos bens que a província, que a comunidade religiosa, que a congregação oferece, mas não depender deles para você ser alguém ou ser feliz. A razão da sua vida não pode estar nesses bens, nessas coisas, por mais úteis que elas sejam para você. De forma que você tenha alegria de morar numa comunidade pobre, carente, com poucos recursos, mas tenha a mesma alegria de morar numa comunidade com mais recursos, de centro de uma cidade. E não dependa de bens e de conforto para ser feliz e para ser realizado como um religioso. Em qualquer circunstância que você tiver, que ali você realize, porque a sua realização não vai depender de coisas que você tem. Se você tem o último celular, o computador, se você mora numa casa confortável, com ar-condicionado ou não, se você tem utensílios ali que lhe trazem conforto ou não. Mas é da consciência da missão e do seu chamado. Precisamos cada vez mais fortalecer esse voto, porque a cultura que nós vivemos e que infelizmente também entrou na vida religiosa, corre o perigo de nos fazer religiosos, às vezes muito exigentes, em relação a coisas, para que possamos cumprir a nossa missão. Enquanto que esse não é o desejo de Afonso, e nem o sentido da vocação à vida religiosa. Então que você vive essa pobreza como partilha dos seus bens, sem nunca perder a simplicidade, que a família lhe ensinou, que a sua cidade lhe ensinou. Não negue suas origens, Frate Marcos, nunca. Não deixe que o orgulho, que a arrogância suba a cabeça. Não perca nunca a simplicidade daquele garoto lá de Guaçuí, crescendo no conhecimento, crescendo e amadurecendo como pessoa sempre, mas sem perder a simplicidade, a humildade, jamais. Esse é o sentido do voto de pobreza. Fazemos também o voto de castidade, que é ofertar a Deus a nossa força de vida, é colocar a serviço de Deus nossos desejos, nossas vontades. Nós somos pessoas humanas. Um padre, uma religiosa, uma irmã, um irmão, um fráter, não são anjos, não são super-homens ou mulheres maravilhas. Nós somos pessoas, pessoas com as possibilidades que a pessoa tem, mas também com as fragilidades que uma pessoa carrega. Muitas vezes, algumas pessoas do povo nos veem como super-homens, como pessoas que têm mais poder do que as outras. E às vezes, quando vem uma falha, um defeito, uma fragilidade, se escandaliza. Todo padre, toda irmã, todo irmão, todo fraco são pessoas humanas, fundamentalmente. O ser padre, o ser irmão ou irmã não nos tira a humanidade, pelo contrário, deveria afirmar ainda mais a nossa humanidade. E a castidade significa justamente eu coloco minhas vontades, meus desejos, meus sentimentos, minhas emoções, meus afetos a serviço do reino, a serviço de Deus. Eu quero que meus afetos sejam educados
no amor que Jesus tem e que dedicou a todas as pessoas. O religioso, a religiosa, devem ser pessoas de profundo afeto, profundamente afetuosas e amorosas. Nós não pensamos num religioso, numa religiosa carrancudos, fechados, frios, que não sabem dar um abraço, que não sabem fazer um elogio, que não sabem dar um sorriso. Já seria um adoentamento psíquico, tamanha rigidez, tamanha severidade. Queremos religiosos livres, afetuosos, amorosos, capazes de estabelecer laços de comunhão com os outros. Nós queremos religiosos que criem laços de comunhão amadurecidos, não laços de carência afetiva para buscar no outro o preenchimento de um vazio. Não religiosos que jogam suas frustrações no outro, buscando escorar nas pessoas para ser alguém na vida. Não religiosos dependentes do olhar, do elogio, do reconhecimento do outro para ser alguém na vida, mas que tem muita clareza de si mesmo, que cultiva a autoestima, que tem consciência das suas capacidades e das suas fragilidades. Esse é o voto de castidade. Consagrar a Deus o nosso afeto, a nossa sexualidade, não negar, não reprimir meus desejos jamais, mas saber educá-los a serviço do reino, a serviço da vida, a serviço da comunidade, a serviço do povo de Deus. Sendo pessoas, como eu já disse, profundamente afetuosas, aprendizes no caminho do amor, amorosas. E quem ama sabe dizer sim, quem ama sabe colocar limite. Quem ama vai saber sempre até onde deve ir e até onde deve colocar limite. Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Quando a gente aprende a amar, não um amor que é carência de afeto, não um amor que é apenas satisfação dos meus desejos e vontades e emoções, o amor que é entrega de vida, que é doação de mim ao outro. Quando a gente aprende esse caminho de amor, cujo mestre é Jesus, a gente amadurece como pessoa. Por isso, Frade Marcos, que você saiba consagrar então perpetuamente, mas sobretudo entregar os seus afetos a Deus. Não seja uma pessoa rígida, severa, fechada. Que você saiba conjugar o afeto, a acolhida, estabelecer laços saudáveis com as pessoas, sabendo colocar os devidos limites que vão fazer crescer no caminho desse afeto. O voto de obediência. Obedecer significa também consagrar a minha vontade. Se na pobreza eu consagro o uso dos meus bens, se na castidade eu consagro a minha sexualidade, os meus valores, meus desejos, meus afetos, na obediência eu consagro a minha vontade, para que ela seja educada pela vontade de Deus. Veja, todos os votos é a minha consagração, é a minha entrega que seja purificada por Deus, para que eu possa viver melhor. No caso da obediência, cada um de nós tem vontades, tem desejos, projetos, planos para a vida. Isso é muito bom. Somos sujeitos de uma história, capaz de decidir, e é muito bom que sejamos assim. Mas o voto de pobreza nos diz que fazemos parte de uma província, fazemos parte de uma congregação, e que esse desejo da província sobre a minha pessoa, e que esse olhar da congregação sobre a minha pessoa deve ser mais forte que a minha vontade pessoal. Eu me consagrei nesse grupo, e eu sou livre somente quando eu não sou escravo da minha vontade e do meu desejo. Porque enquanto eu for escravo daquilo que eu quero e não for capaz de obedecer aquilo que a província, que o grupo, que a congregação me pede,
eu ainda sou um profundo escravizado pelas minhas vontades, não sou capaz de ser livre, porque só faço aquilo que eu quero. Esse é o voto de obediência, Frater Marcos. Que você saiba ter seu plano, ter suas vontades, ter os seus desejos, mas que você tenha muita liberdade interior para perceber que nem sempre seus desejos vão na direção daquilo que a província precisa de você, daquilo que a congregação precisa de você. Para isso nós temos superiores, nós temos um governo que é escolhido democraticamente, digamos assim, né, pelo grupo. E nós acreditamos que Deus fala através dos superiores. Nós acreditamos que num grupo amadurecido não deve haver lugar para perseguição, para ciúmes, para vinganças, mas que as decisões são tomadas à luz de Deus. Então que tenha em você, em seu coração, essa abertura, essa disponibilidade para conversar, para debater, para discutir, sim, mas também para acolher, também para ser obediente, também para não ser escravo da sua vontade e do seu desejo, mas ser um homem livre. E por último, mas não menos importante, de forma especial na congregação redentorista, esse compromisso de perseverança, que não é nada mais, nada menos do que dizer: a que eu quero dedicar a minha vida? No mundo como que nós vivemos, com laços e vínculos tão frágeis, tão leves, tão efêmeros e passageiros, fazer o voto de perseverança é dizer: o meu compromisso tem raiz, tem base, tem fundamento, não é só por agora, não é só até amanhã. Eu também quero renovar a minha vocação a cada dia. Que você então possa renová-la e participar conosco aqui na província do Rio, que brevemente se tornará uma nova unidade, juntamente com a província de São Paulo e a vice-província da Bahia, né? Somos redentoristas. Você faz voto na província, mas voto como redentorista, não é? Então que você tenha essa disponibilidade e essa abertura para, como redentorista, ajudar a nossa igreja a crescer na evangelização, ajudar o povo de Deus, sendo um bom pastor onde você estiver, a começar lá de Cariacica, onde vai ser a sua primeira comunidade, onde você começa a desenvolver o seu ministério pastoral. Parabéns, Frater Marcos, Deus o abençoe, Deus lhe dê a alegria de ser redentorista, e Deus lhe dê muita sabedoria, a graça, o dom, para que você viva esses votos que hoje você assume perpetuamente, de maneira séria, adulta e responsável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.